Olá, meu nome é Fernando, eu sou professor do Seminário Teológico Batista do Estado de São Paulo. Também sou pastor da Igreja Batista da Graça, na cidade de Bauru. E hoje nós vamos dar início a um curso novo, um curso de pregação cristocêntrica. E para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem compartilhado comigo. E eu gostaria muito de poder dividir com vocês isso. Vamos começar orando, pedindo a graça de Deus para este novo curso que se inicia. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar, pelo privilégio, ó Deus, de podermos aprender e crescermos no conhecimento, Pai. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada aluno que estiver participando deste curso, que esse curso edifique a vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, é isso que nós vamos ver a partir deste momento. Nosso curso é um curso de pregação cristocêntrica. E aí vocês vão entender o porquê. Então, todo o curso será voltado para isso, né? A ideia de pregar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, de ser uma pregação embasada em Cristo. E o que nós vamos ver? O que nós vamos ver neste curso? O curso está dividido em 3 partes. Primeira parte, é o que nós vamos ver neste primeiro bloco aqui, o pregador como alguém que anda com Deus. Depois nós vamos ver o pregador como intérprete da palavra de Deus, né, como interpretar o texto bíblico, e o pregador como alguém que expõe o texto. Então aí é a ideia já do esboço, da preparação do sermão e a exposição em si do sermão. Tá? Então nós vamos trabalhar essas 3 áreas em todo o curso. Então o curso está dividido nessas 3 áreas. Então hoje nós vamos tratar da primeira, o pregador como alguém que anda com Deus. Serão 6 aulas, um total de 6 aulas. Eu vou passar algumas atividades extras para vocês, tá? Pouca coisa, nada pesado assim. E é mais uma orientação também do que vocês podem fazer para se desenvolver. A quem que esse curso é destinado? Professores de escola bíblica, pastores, irmãos que já ajudam ali na igreja pregando, pessoas que querem aprender sobre pregação, que têm um desejo, têm sentido o desejo, até mesmo irmãos que não pensam em pregar, mas gostariam de aprender e até para entender melhor essa questão da pregação. Como poder avaliar se uma pregação ela é bíblica ou não? Então nós vamos ver tudo isso neste curso, tá? É um curso bem conciso, então assim, nós vamos receber bastante informação num curto espaço de tempo. Então, você deve prestar bastante atenção, fazer anotações, né? Você pode pausar, voltar o vídeo, você tem essa possibilidade. E nós estaremos também à disposição para tirar dúvidas, através do WhatsApp, ali, e-mail e tal, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, uma frase aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá? Um dos maiores pregadores do século XX. Olha o que ele diz. A primeira e mais fundamental tarefa do pregador consiste em preparar a si mesmo e não o seu sermão. Então nós vamos ver o pregador como alguém que anda diante de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto do curso. O pregador como alguém que anda diante de Deus, certo? Então a primeira coisa que nós precisamos ver, o que é indispensável para ser um bom pregador? O que é indispensável para ser um bom pregador? Então você pode responder também aí nos comentários o que você pensa sobre isso aí. Então muita gente diz assim, olha, para ser um bom pregador tem que falar bem, certo? Tem que ser uma pessoa que fala bem, que tem uma boa dicção, que sabe se comunicar, que é uma pessoa clara na sua comunicação. E eu acredito que isso faz parte, sim. Mas será que isso é o mais importante? Será que esse é o ponto principal? Você gostaria de ouvir alguém que sabe falar bem, mas que vive em pecado, não tem uma vida com Deus? Que não tem um compromisso com Deus? Você gostaria de ouvir alguém que fala muito bem, mas
é um mau caráter, trata mal a esposa, os filhos, não dá bom testemunho diante da sociedade? Vocês estão vendo? Então, falar bem não é o ponto mais importante. É algo importante, mas não o mais importante. Alguns vão dizer, não, a pessoa tem que ter carisma, tem que ser simpática, né? Conhecimento teológico. Olha, é possível falar bem, ter carisma e até ter conhecimento teológico, mas não ter vida com Deus. E isso é muito comum, infelizmente, em nossos dias. Então, nós vamos ver que a principal qualificação para um pregador é andar na presença de Deus. Então, se você que está fazendo esse curso tem o desejo de ser um pregador, de ensinar, de passar a palavra de Deus para alguém, a primeira coisa que você precisa ter em mente, você tem que ser uma pessoa que anda na presença de Deus. Isso é o mais importante. As outras coisas são habilidades que a gente deve desenvolver, mas a principal de todas é uma vida com Deus. Se você não tem uma vida com Deus, você não deve pregar. Você não deve pregar. Então esse é um ponto importante, por isso que nós começamos com isso hoje. Tá? Essa é a base do que nós vamos ver. Êxodo 4:10, olha o que diz. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Aqui é Moisés falando, um dos maiores líderes da Bíblia. Moisés é responsável por todo o Pentateuco, ali, os 5 primeiros livros da Bíblia. É o homem que foi chamado por Deus para ser um libertador da nação de Israel, tirar o povo de Israel do Egito, caminhou com o povo por 40 anos no deserto. É alguém que trouxe a lei, Deus entregou a lei a Moisés para que ele passasse ao povo. Então ele era um grande líder, um grande instrutor, e olha o que ele diz sobre si mesmo, que ele não sabia falar muito bem. E veja que Deus o chamou porque ele era um homem temente, um homem que andava na presença de Deus. Tá? Então isso é o que é mais importante, falar bem ou andar na presença de Deus? Nós vamos ver que andar na presença de Deus. Então a primeira coisa, dentro disso que nós estamos vendo aí, o pregador como alguém que anda diante de Deus. A primeira coisa, no preparo da vida do pregador, é a vida devocional. Ele tem que ter uma vida devocional. O pregador, antes de qualquer coisa, deve ter uma vida devocional diária. Por incrível que pareça, é necessário em nossos dias dizer que, para se pregar a palavra de Deus, o pregador deve ter lido a Bíblia inteira, pelo menos uma vez em sua vida, e diariamente de forma devocional. Então, nos nossos dias, a gente tem que cobrar isso. Você tem que perguntar, às vezes, para alguém que está querendo iniciar na pregação, se ele já leu a Bíblia pelo menos uma vez, inteira, e se ele lê a Bíblia de forma devocional, de forma diária. Existe uma pesquisa, eu não sei até que ponto ela é verdadeira, mas eu não duvido, eu acredito que seja até pior, mas foi uma pesquisa feita há muito tempo pelo um órgão chamado CEPAL, e eles diziam ali que mais de 50% dos pastores no Brasil não tinham lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Então isso é muito sério. Então se você quer ser um pregador, na verdade, se você é um crente, você tem que ler a Bíblia. Isso aí é o fundamento da vida cristã. Agora, se você quer ensinar a palavra de Deus a alguém e nunca leu a Bíblia inteira, a primeira coisa, antes de querer aprender a pregar, vá ler a sua Bíblia. Você começou esse curso agora, eu quero pregar, eu quero melhorar na pregação, eu já prego. Se você não leu a Bíblia toda ainda, eu vou te dizer uma coisa, pare de pregar, vá ler a Bíblia e depois volte. É a primeira coisa que você deve fazer. Tá? Como que alguém vai pregar sobre a palavra de Deus sem nunca ter lido pelo menos uma vez a Bíblia toda e de forma diária na sua devocional? Tá? O nosso relacionamento com Deus é a base para falarmos de Deus para as pessoas. Olha o que diz 1 Samuel 3:7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
né? A gente sabe que essa passagem ele é apenas um menino, mas olha o que diz o texto: a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então, assim, Samuel ele só passou a falar da palavra de Deus quando a palavra foi revelada a ele, quando Deus se revelou a ele. Então, a primeira coisa para se falar de Deus, você tem que conhecer a Deus, tá? É uma questão tão simples e lógica, não é verdade? O pregador ele é um despenseiro. O que significa essa palavra? Despenseiro. Vamos ver. 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. O que isso quer dizer? Despenseiro. Você já viu que algumas casas têm a dispensa, né? A despensa é o lugar onde guarda os mandimentos ali, né? Algumas casas mais antigas tinham a dispensa e isso está voltando agora em algumas casas, né? Então a dispensa. O que é o dispenseiro? E aqui é o John Stott falando, também um dos maiores exegetas, pregadores do século XX. Olha o que ele diz. O despenseiro é o empregado de confiança que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa. Assim, o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da auto-revelação que Deus confiou aos homens e é preservada nas Escrituras. Vamos voltar lá no versículo que a gente leu? 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E aí o John Stott vai dizer que o dispenseiro é alguém que cuida da dispensa de Deus. E o que tem na dispensa de Deus? Os mistérios de Deus, da sua auto-revelação que ele confiou a nós. Então olha que coisa séria. Nós somos responsáveis pela dispensa de Deus, certo? O dispenseiro fiel procura ficar a par de todo o conteúdo da dispensa. Então é a ideia também do mordomo, ele sabia tudo que tinha ali na dispensa, se estava acabando o óleo, se estava acabando a farinha, o arroz, então ele ficava por dentro, para não deixar faltar nada, né? E a dispensa das Escrituras é tão vasta que nem numa vida inteira de estudos nos permitirá conhecer toda a riqueza e variedade que ela encerra. Então é através do que tem na dispensa que a gente também monta o cardápio. E o que tem na dispensa de Deus? Uma variedade de coisas. Que nem em toda uma vida inteira, a gente vai conseguir, né? Usufruir de tudo que tem ali. Então tem muita coisa. O dispenseiro não é alguém que apenas sabe o conteúdo da dispensa, ou que prepara o alimento, mas alguém que também se alimenta do conteúdo da dispensa. Olha que interessante. O dispenseiro, ele sabe tudo que tem na dispensa, ele prepara o alimento com base no que tem na dispensa, mas ele também se alimenta dali. Imagine um cozinheiro que prepara os melhores pratos, aqueles chefes famosos, mas que não se alimenta daquilo que ele prepara. Então, assim, um pregador que passa para as pessoas o alimento da palavra de Deus, mas ele mesmo não se alimenta, isso é uma loucura, isso é incoerente. Então você tem que ter uma vida devocional diária, você tem que se alimentar da palavra de Deus, tá? Então no preparo do pregador, a primeira coisa que a gente viu, uma vida devocional, leitura, meditação, ler a Bíblia mesmo, né? Ler ali um capítulo, 2 capítulos, alguns têm o hábito de lerem 4 capítulos diário, mas você tem que fazer a sua devocional. É a leitura bíblica, é ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, se alimentar daquilo ali, meditar durante o dia todo no texto que você leu, tá? Se você fizer a sua devocional pela manhã, que é o mais recomendado. Comece o dia se alimentando da palavra de Deus, tá? Antes de fazer qualquer coisa. Acorde mais cedo, você tem que se organizar. Você quer pregar a palavra de Deus? Né? E, na verdade, todo crente deve fazer isso. Muito mais ainda aquele que deseja pregar. Segunda coisa no preparo é a vida de oração. Olha o que diz o Dr. Martyn Lloyd-Jones. A oração é algo vital na vida do pregador.
Vital é, por exemplo, o ar, o oxigênio para nós é algo vital. Respirar é algo vital. A água é algo vital. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem ar, sem respirar, sem oxigênio. A oração é a mesma coisa. Se você não entender que a oração é vital, você não serve para ser um pregador, tá? Existem também os órgãos vitais. Por exemplo, o coração, se ele é atingido, provavelmente a pessoa vai morrer, porque é um órgão vital. O cérebro é um órgão vital, né? Então, a oração também é vital. Se você não tiver uma vida de oração, esquece. Né? Se você quer pregar, mas não gosta de orar, não tem um momento de oração, esqueça isso. Pare o que você está fazendo. Então, olha o que o Lloyd Jones ele diz. Leia as biografias e as autobiografias dos maiores pregadores de todos os séculos e descobrirá que essa sempre foi a grande característica da vida deles. Sempre foram notáveis homens de oração. Homens que dedicavam tempo considerável à oração. Esses homens descobriram que a oração era um fator absolutamente essencial, cuja importância aumentava à medida que eles avançavam. Outro dia eu estava lendo sobre Martinho Lutero. Ele orava 4 horas antes de começar o seu dia. Então, antes de começar o seu dia, a primeira coisa que ele fazia, ele tinha um período ali de 4 horas de oração e devocional. Olha o que diz Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, ou seja, a ideia aqui é que era de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe de quem Marcos está falando aqui? De Jesus. Tem pregador que acha que é melhor que Jesus. Se Jesus levantava cedo para orar, né? E o texto disse muito cedo, e foi para um lugar deserto e orava. Se Jesus, que é o próprio Deus, ele orava, imagine nós, o quanto nós precisamos orar. Certo? Então, algumas orientações sobre como orar. Tá? A oração é algo tão importante que os discípulos pediram para Jesus nos ensine a orar. Mais do que... Você não vai ver nenhum versículo na Bíblia dizendo, os discípulos pedindo a Cristo, nos ensine a pregar. Mas tem, nos ensine a orar. Então, ore antes do seu devocional, antes de ler a palavra de Deus, ore pedindo para que Deus fale com você. Ore após o seu devocional, usando o próprio texto da Escritura, o texto que você leu ali. Ore em cima do que Deus falou com você, ore usando o texto bíblico, tá? Aprenda a orar a palavra de Deus. Ore antes, durante e após a preparação do sermão. Então, nós vamos aprender sobre pregação aqui, né? E o que a gente tem que entender? Nós temos que orar antes, pedindo para que Deus nos ajude na preparação. Enquanto estamos preparando ali, nós vamos orando, nós vamos fazendo várias orações, pedindo a Deus, Deus me ajude nessa parte aqui do texto, eu não estou entendendo, me ajude, ó Deus, na preparação aqui do esboço, me ajude, Senhor. Então, durante a pregação, e até mesmo durante o sermão, enquanto você está pregando, você vai orando em espírito ali, pedindo para que Deus te dê graça. Então, ore antes, durante e após a preparação do sermão, certo? Depois que você terminou, agradeça a Deus por Ele ter te dado a capacidade de preparar o sermão. Depois, ore após a entrega do sermão. Depois que você pregar, ore agradecendo a Deus, né, pelo privilégio de ter pregado a palavra de Deus, e ore pedindo a Deus perdão. Perdão por ter falado alguma coisa não de forma não tão clara, às vezes até algo errado, de forma às vezes soberba, orgulhosa. Ore pedindo a Deus, Senhor, me perdoe. Me perdoe por não ter sido mais dedicado na preparação do sermão. Então, ore antes, durante, após e após a entrega do sermão. E ore para que Deus te ensine a orar. Senhor, me ensine a orar.
orar melhor, orar com mais qualidade, a orar mais, tá? Alguns livros que não podem faltar na sua biblioteca. Então assim, você quer ser um pregador? Você tem que ter ferramentas. Imagine um médico que não tem bisturi ali, um cirurgião. Então você tem que ter ferramentas. Imagine um mecânico, ele tem as suas ferramentas. Eu sou um bom mecânico, mas não... Então o pastor, o pregador, alguém que quer pregar a palavra de Deus, ele tem que investir. Então é uma outra questão aqui muito séria. Se você não gosta de ler, não gosta de investir, não quer investir em livros, não quer montar a sua própria biblioteca, esqueça esse negócio de pregar, meu filho. Não é para você, tá? Não quero te desanimar já na primeira aula, mas não tem outro jeito, eu tenho que ser sincero com você. Então, livros que não podem faltar na sua biblioteca. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Então, você tira um print aí, procura, tá? Na internet, você acha fácil esses livros. Celebração da Disciplina é um clássico, não pode faltar. Amado Timóteo é indispensável também. É um livro do Tom Askell, da editora Fiel. Um outro livro, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Ele é muito parecido com o primeiro, mas ele vai tratar de outras coisas que o primeiro não tratou e são livros complementares. São do Donald S. Whitney, da editora Batista Regular. Outro livro fantástico, ele tem sido unânime, assim, onde eu tenho ido e eu tenho ouvido pessoas falando sobre esse livro, tem sido unânime que é um dos livros mais importantes dos últimos tempos sobre oração. O livro se chama Oração, é do Timothy Keller, editora Vida Nova, tá? Eu tenho ouvido de várias pessoas, de vários pregadores, de vários crentes, que este é o livro mais importante sobre oração dos últimos tempos. E esse último aqui, Manual Pastoral de Discipulado, ele foi editado, a primeira edição dele, a primeira impressão dele, foi pela editora, se eu não me engano, editora PES, tá? E ele foi editado com um outro título, Pastor Aprovado. Eu não tive essa edição, eu já comprei essa segunda, que é a mais nova, é a edição mais nova, e ela está numa linguagem muito melhor, porque é um livro do século 17, tá? Então, assim, a tradução do primeiro lá não é tão boa. Então, compre nessa edição aqui, da editora Cultura Cristã. E com este título, Manual Pastoral de Discipulado, do Richard Baxter. Olha, todo pregador deveria ler a Bíblia e depois esse livro. Tá? Esse livro é extremamente importante. É o livro mais importante para toda pessoa que quer pregar. O livro mais importante para quem quer pregar, depois da Bíblia, é claro. A Bíblia é o livro dos livros. Mas depois da Bíblia, para quem quer ser um pregador, Manual Pastoral de Discipulado. Todos esses livros não podem faltar na sua biblioteca. Tá? Então, terceiro e último lugar, no preparo do pregador, a santificação. O pregador ele tem que ter uma vida com Deus. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo. Você tem que cuidar de si mesmo antes de querer abençoar a vida dos outros e cuidar dos outros. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Certo? Olha como é sério, hein? O cuidado de si mesmo. O Thomas Askell, que escreveu lá o Amado Timóteo, um dos livros que eu indiquei aqui, olha o que ele diz. Pensemos no trabalho do ministério como um campo minado. Vejamos pelo menos 3 tipos de minas terrestres que têm causado os maiores infortúnios: mulheres, dinheiro e fama. Então, essas 3 áreas são extremamente perigosas e
atacam a vida do pregador e podem desqualificá-lo. Nós vamos ver isso mais à frente. John Engel, para vocês terem uma ideia, era o pregador que Charles Spurgeon gostava de ouvir. Uma vez ele investiu todo o dinheiro que ele tinha lá, numa viagem, ele foi até a cidade, o local lá onde o John Engel estava pregando, para ouvi-lo pregar. Então, o príncipe dos pregadores gostava de ouvir John Engel, tá? É um pastor inglês não conformista. Olha o que ele diz. Quando um pregador de verdade parou no caminho do pecado, sabe o que ele está dizendo aqui? Quando um pregador caiu, ele se envolveu com algum pecado público e que esse pecado se tornou público, olha o que ele diz. Ele jamais deveria abrir seus lábios novamente para toda a congregação, até que o seu arrependimento se tornasse tão notório quanto o pecado que cometeu. Então, assim, se um pastor caiu de forma e o seu pecado se tornou público, não só um pastor, mas um pregador, o curso aqui é sobre pregação, né? Tem pessoas que são chamadas para pregar, mas não são chamadas para pastorear. Mas se um pregador ele caiu e isso se tornou público, John Engel diz, ele não deveria abrir mais a sua boca, a congregação, a não ser que o seu arrependimento se tornasse tão notório quanto o pecado que cometeu. Já pensou? É quase uma impossibilidade o que ele está colocando aqui, tá? É quase uma impossibilidade. E aí há controvérsias, alguns vão dizer não é possível, mas nós vamos ver isso. Existem pecados específicos que podem desqualificar o pregador? Se existe, quais seriam estes pecados? Eu acredito que sim, fazendo uma leitura dos textos que nós vamos ver agora, tá? Tito 2, do 7 ao 8. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Né? Paulo está falando para um jovem pregador, Tito. Seja um exemplo para eles, fazendo boas obras. Para a igreja, né? Para quem ele prega. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Sabe, tem pregadores que usam uma linguagem chula, até vulgar, tem que tomar cuidado. Depois nós vamos tratar sobre isso lá na frente. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Tá? Então, isso é muito sério. Existem pecados específicos que podem desqualificar o pregador? Eu acredito que sim. Olha o que diz Tito 1,6. E aqui está falando do presbítero, mas o presbítero é o pregador, tá? O que está sendo falado aqui para o presbítero serve para o pregador. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Irrepreensível. Algo que as pessoas não tenham o que falar sobre a vida dele. Entendeu? Algo público, né? Que não tem o que falar. No sentido assim de mau caráter, mau testemunho e tal. Deve ser marido de uma só mulher, e aqui dá uma margem enorme. Não vou entrar nessa questão, né? Isso aí é para quem dá aula lá de teologia sistemática, outros cursos lá do seminário. Mas o que nós entendemos? Que ele não deve ter várias mulheres. Isso aqui é o mínimo, né, que a gente consegue entender desse texto. Tem outras interpretações, mas ele deve ser marido de uma só mulher. Eu gosto muito de uma interpretação que diz que ele deve ter olhos apenas para a sua esposa, né? Ele deve ter olhos apenas para a sua esposa. Ele não pode ser alguém que cobiça a mulher dos outros e tudo mais. E seus filhos devem partilhar de sua fé. Aqui também dá uma margem enorme, irmãos, mas não cabe aqui a gente trabalhar isso aqui, tá? Mas os filhos devem ser crentes e não ter fama de devassos nem rebeldes. Isso é muito sério, né? Então,
eu acredito que essas questões aqui podem desqualificar um pregador. Um pregador que olha para outras mulheres, que cai em adultério, um pregador que não cuida bem da sua própria casa, que os seus filhos que moram com ele, estão debaixo da sua autoridade, são devassos e rebeldes, eu acredito, tá? Que esse pregador está desqualificado para pregar, certo? Tito 1,7. O bispo, e aqui também, também cabe ao pregador, o que está sendo dito ao bispo. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível, não deve ser arrogante, isso vale para o pregador, nem briguento, nem deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Né? Lucro desonesto é uma pessoa que é um ladrão, né? É um lucro com desonestidade. Então é roubo. E beber em excesso, um alcoólatra, ele não pode ser um pregador da palavra de Deus. Né? Ele não tem domínio próprio. Olha essas questões aqui, ó. Arrogante e briguento, né? Uma pessoa que não tem controle sobre as suas emoções. Ele não tem controle sobre a sua própria vida, ele bebe em excesso, ele é violento. Então, isso aí tem a ver com domínio próprio, certo? Para mim, essas questões desqualificam o pregador, tá? Eu não aprovo. Você gostaria de ouvir alguém que fala bem, que tem um bom conhecimento teológico, mas que é beberrão, é violento, ele briga com as pessoas, ele arruma confusão aonde ele vai, ele maltrata a sua esposa. Você gostaria de estar sendo alimentado por uma pessoa assim? Tito 1,8. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e, olha lá, ó, tenha domínio próprio. Certo? Verso 9. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Ele tem que ter convicção daquilo que ele está ensinando. Sabe, o pregador não pode ter dúvida sobre o que ele está pregando. Se ele tiver dúvida naquele ponto, então não pregue naquela questão ali. Se é uma situação que ele não tem convicção, por exemplo, se ele não tem convicção sobre céu e inferno, como é que ele vai pregar? Se ele não tem convicção sobre a natureza de Jesus Cristo, Jesus Cristo é Deus e homem. Se ele não tem convicção da ressurreição, dos milagres, ele não deve pregar. Ele não deve pregar. Tá? Se ele não tem convicção sobre uma doutrina que está ali no texto, ele não deve pregar. Então, ele tem que ter convicção daquilo que ele vai falar, da mensagem que foi confiada a ele. De modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Ele tem que ser também capaz de mostrar àqueles que se opõem. Ele tem que ser um apologeta, alguém que defende a fé. Ele tem que ter capacidade de mostrar aos que se opõem onde eles estão errados. Certo? Bom, eu termino com essa frase do Robert Murray McCheyne. Também foi um grande pregador, você pode pesquisar sobre ele. Olha o que ele diz. A maior necessidade do meu povo é minha própria santidade. Ele é muito radical aqui, alguns vão dizer que ele é muito radical nessa frase. Mas eu concordo com ele. A maior necessidade do meu povo, para quem eu prego, é minha própria santidade. Então assim, Deus vai usar pessoas que se consagram, que têm uma vida devocional, uma vida de oração e que se santificam, que cuidam da sua vida, que cuidam dos olhos, dos ouvidos, dos lugares onde vai. Cuida, tem domínio próprio. Isso é muito sério, tá? Então, o que a gente viu hoje? No preparo do pregador, isso é a base, tá, do nosso estudo. A gente não pode avançar daqui para lá se essas questões não forem bem resolvidas na nossa vida. Então, não adianta aprender sobre como preparar, como interpretar um texto e preparar um sermão e pregar um sermão se você não tem uma vida devocional, se você não tem uma vida de oração, se você não é uma pessoa que se santifica, certo? Então, foi isso que nós vimos, essa é a base.
No próximo estudo nosso, no próximo conteúdo, nós vamos tratar sobre o pregador como intérprete da palavra de Deus. Aí nós vamos agora entrar depois numa questão mais técnica. Como interpretar o texto bíblico? Você está diante de um texto. Como que você sabe que a interpretação que você está tendo daquele texto é a correta? Ou existem várias interpretações, eu posso interpretar do jeito que eu quiser? Nós vamos ver isso no próximo bloco. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e que o Senhor levante pregadores fiéis da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço.